Você sabia que pessoas organizadas vivem mais? Sabia que ser uma pessoa organizada aumenta as suas chances de sucesso em até 300%? Hoje eu vou te contar o passo a passo de como eu me organizo na faculdade para ter notas altíssimas na faculdade de medicina, ir à academia 5 vezes na semana, ter um relacionamento estável e saudável e ainda assim conseguir algum tempo para o convívio familiar e social. Não é mágica. A organização tem que ser a base da sua vida, se você quiser sim fazer tudo o que você planeja para chegar no seu objetivo. E é por isso que desde o pré-vestibular eu já vinha tentando e testando técnicas de estudo e técnicas de organização para conseguir chegar nos melhores resultados possíveis. Não é trabalhoso, é super simples. Na verdade, quanto mais simples, melhor. E eu vou te mostrar e fazer na prática com você como eu me organizo na minha semana de estudos. Eu lembro que desde pequenininha a minha mãe brincava comigo dizendo que eu tinha hora até de ir ao banheiro. E não porque eu nasci organizada ou nasci com uma ideia muito sobrenatural sobre como planejar o meu dia. Mas foi porque muito nova eu percebi a importância de me organizar e organizar o meu planejamento diário para conseguir chegar nos locais que eu gostaria de chegar, nos meus objetivos. Com o tempo, então, eu fui treinando e testando, de fato, várias técnicas de estudos para chegar onde eu gostaria de estar. Antes da gente começar a fazer o passo a passo do meu planejamento diário, eu queria te indicar os planners da Mira. Os planners 2025 da Mira são belíssimos. Ela traz uma ideia de florescer com foco na produtividade e foi criado para te ajudar a crescer, organizar e florescer em todas as áreas da sua vida, cultivando hábitos saudáveis e bem-estar. Ao adquirir os produtos da Mira, você terá um planner mensal datado 2025, com os feriados e datas comemorativas, planners mensais não datados e planners semanais não datados. Você pode olhar os comentários dos planners delas, eu acho belíssimo. Eu só compartilho com vocês aquilo que eu acho que é incrível e maravilhoso, e eu acho lindíssimo o trabalho dela, e é por isso que eu compartilhei com vocês agora. Eu vou deixar o link na descrição, caso vocês tenham interesse de adquirir. No momento, ele está no valor de R$ 24,90, o que é um preço super justo pelo trabalho belíssimo que ela nos entrega. Agora sim, vamos aos princípios de organização de estudo, finalmente. Eu resolvi dividir em 5 dicas fundamentais. São passos, na verdade, né? De 1 a 5 que você deve seguir para adquirir os melhores resultados possíveis. Eu vou falar os 5 passos direto e depois a gente parte para a prática e você pode fazer junto comigo, tá certo? O primeiro é se organizar por períodos do dia. Eu gosto de organizar baseado nos períodos do dia. Então você vai dividir a sua organização em manhã, tarde e noite. Segunda dica: fazer no máximo 2 atividades por período do dia. Não adianta você colocar um monte de coisa para fazer em um único dia. Você só vai se frustrar e não vai conseguir terminar tudo. Na minha prática, de 1 a no máximo 2 coisas para fazer por cada período já está de bom tamanho e você vai conseguir a longo prazo realizar todas as atividades que você precisa fazer. Eu queria trazer para vocês novamente, que eu acho que eu trouxe em outro vídeo, a ideia do livro Essencialismo, que é um livro que eu já disse, eu adoro esse livro, e ele tem uma imagem que eu acho sensacional e que traduz muito o que eu gostaria de passar para vocês. Quando você joga sua energia para várias coisas, você acaba não chegando a lugar nenhum. Já quando você centraliza sua energia para um único fim, você chega muito mais longe. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. Fazer menos coisas no dia, mas fazer coisas importantes, coisas que vão te dar resultado. Fazer melhor as coisas que você precisa fazer no dia. Também o link vai estar aqui na descrição do vídeo, é um livro incrível que eu vou indicar várias vezes durante esse canal, porque eu acho que todo mundo deveria ler, deveria ser obrigação no colégio ler esse livro. O terceiro passo é começar pelos compromissos fixos. E o que são aqueles compromissos fixos, Lorena? São aqueles compromissos que têm que ser realizados e que vão ser realizados em determinado momento do dia. Por exemplo, aula, trabalho, são compromissos fixos. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você organizar o dia por períodos do dia e no máximo 2 atividades por cada período vai ser colocar os seus compromissos fixos. Quarto ponto vai ser definir as suas prioridades. Então, depois que você colocar os compromissos fixos, que são aqueles que você vai ter que realizar em determinada hora, você vai colocar as suas prioridades. Então, vamos dizer que a sua prioridade seja a academia. Então, você vai colocar, depois dos compromissos fixos, a academia no determinado local do dia. Essa prioridade, ela pode ser um assunto que você precisa estudar, sua unha que você quer fazer, seu cabelo que você quer fazer, enfim. E quinto, mas não menos importante, colocar o resto das suas atividades baseadas no ânimo. E o que eu gosto de dizer ânimo? Aí entra uma segunda dica que eu uso muito na prática e que ajuda. Vamos dizer que você está no final do dia, você separou um momento para estudar algum assunto, mas você está exausto. Você passou o dia todo na aula, o dia todo no estágio, você não vai colocar um assunto muito difícil para estudar, porque você não vai render.
Você acordou de manhã, você está disposto e você tem um assunto difícil para estudar. Você vai começar pelo assunto difícil. Por quê? Porque você está disposto, você está com mais tempo. Vai ajudar muito você seguir essa estratégia de ver o seu ânimo de acordo com o assunto. Porque a frustração vai interferir na sua produtividade. Você vai ficar sem saco para aquele momento de estudo. E eu ainda acredito que o estudo ele pode ser prazeroso. Só que a gente realmente precisa de estratégias para fazer esse momento um momento especial, um momento de você, com a sua concentração, com a sua atenção. Eu realmente acredito que existe prazer em estudar. E aqui vai uma dica extra para você. Escreva num papel, escreva num quadro, escreva no planner que eu lhe indiquei. Escreva em algum lugar a lista de atividades que você tem para fazer. Evite celular, evite computador, que até podem ser interessantes se você não tiver um plano B, se você não tiver onde anotar. Mas o ideal é que você escreva. Quando a gente escreve em um papel, com caneta e lápis, a gente materializa aquela informação. E é como se o cérebro, ele entendesse diferente a forma como a gente escreve determinada palavra do que digitar. O nosso cérebro, ele compreendesse as letras que a gente escreve e fixasse melhor. É diferente de digitar. Digitar, o nosso cérebro não entende o que é um dígito A, um dígito C, um dígito D. E uma subdica dentro dessa dica é um conselho que minha mãe me dava, que eu uso muito. Inclusive, é por isso, não dá pra ver. Vou mostrar. É por isso que eu tenho um quadro aqui no meu quarto. Ela sempre dizia: filha, quando você quer fazer alguma coisa, você não quer esquecer, deixe num lugar que te incomode a visão. Então foi por isso que eu coloquei esse quadro no meu quarto, porque eu escrevo as coisas muito importantes que eu tenho para fazer no dia e fica gritando no meu rosto, né? Claro que quando eu tô em casa, quando eu tô fora, eu preciso das agendas e dos planners. Bom, agora sem mais delongas, vamos para a prática. Eu e você, passo a passo, aplicando essas dicas. Bom, gente, agora eu vou começar pelo papel em branco, depois eu vou mostrar para vocês como eu faria na agenda e no planner. E eu fiz as minhas unhas só para fazer esse vídeo, então eu acho que eu mereço o like de vocês, porque deu um trabalhão. Eu normalmente não faço as minhas unhas porque eu não tenho tempo. Então, eu vou mostrar exatamente como eu faço. Eu separo aqui M, T, N. Gente, eu faço jus à fama do meu curso de ter uma letra horrível, mas isso não me impede de me organizar. Uma coisa importante é, eu separo no máximo 2 atividades para serem feitas em cada período. Primeira coisa que a gente vai fazer é começar pelos compromissos fixos. Então, por exemplo, em um dia de aula normal, é o exemplo que eu vou dar aqui. Então, eu colocaria de manhã, aula. Então, meus 2 horários seriam preenchidos por aula, à tarde também aula. E à noite, eu separaria 2 atividades para fazer. E agora a gente vem ao segundo passo, que é escolher as prioridades. Então, se eu teria que estudar e a academia, mas, por exemplo, seria uma semana normal de estudos, uma semana que eu não teria prova, a academia seria uma prioridade. Então, eu botaria a academia em cima. E depois, estudar. E aí eu colocaria um assunto. Por exemplo, asma. Pronto. Assim mesmo. E eu ainda poderia destrinchar mais. Por exemplo, academia, eu colocaria a parte do corpo que eu iria treinar. Por exemplo, costas, certo? A gente vai treinar agora como se fosse numa agenda, certo? Hoje é dia 20 de janeiro de 2025, é uma segunda-feira. Faria igual. Manhã, tarde e noite. Vamos dizer que hoje fosse um dia para estudo, eu não tivesse aula. Então, de novo, 2 compromissos por dia, eu não passo de 2 compromissos por período do dia, eu não passo disso. Porque primeiro, a gente vai colocar os compromissos fixos. Então, vem aí. Se eu tivesse médico, por exemplo, no período da tarde, eu botaria aqui médico. Eu poderia até ver a especialidade, por exemplo, ginecologista. E boto a hora, tá? 14 horas. Agora eu vou colocar os assuntos que eu tenho para estudar no dia. Normalmente, pela manhã, eu estou mais descansada. Eu sou uma pessoa diurna. Se você é uma pessoa noturna, você inverte isso. Então, eu coloco os assuntos mais difíceis de manhã. Então, por exemplo, assuntos que para mim são mais desafiadores. Neuro, cefaleia. E eu gosto de intercalar os assuntos. Então, por exemplo, se eu tiver 2 assuntos de neuro e tiver 2 assuntos de pediatria, eu vou intercalar entre neuro e pediatria, porque isso meio que dá um alívio no meu cérebro, para relaxar um pouquinho mais. Então, neuro, eu botaria pediatria, por exemplo, atopias. E aí, se eu tivesse mais assuntos, eu botaria embaixo. Sendo que cefaleia
é um assunto mais difícil para mim. Então, eu coloco logo pela manhã. Então, outro assunto de neuro que eu não acho tão difícil, TCE, por exemplo. TCE e outro assunto de PED que eu também acho mais tranquilo, amamentação. E aqui, como eu não sei que horas eu vou sair do médico, eu colocaria um SOS, tipo, algum assunto que não deu para ver antes, ou então uma revisão. É assim que eu faço, certo? E aí depois, a parte mais prazerosa é sair riscando o que foi feito. Bom, gente, agora eu vou mostrar como eu faço no Planner, para quando vocês adquirirem o Planner da Mira. O Planner dela é infinitamente mais bonito do que esse, mas vamos utilizar esse aqui como exemplo, certo? Então, eu colocaria a data, vamos dizer, hoje é dia 20. Dividiria da mesma forma por períodos do dia. Vamos colocar agora os compromissos fixos. Então, vamos dizer que fosse um dia que eu tivesse estágio de manhã e à tarde. Então, estágio. E fosse um dia que eu não fosse academia. Então, como eu organizaria para estudar à noite? Eu tentaria, dos assuntos que eu tenho para estudar, colocar assuntos que eu tenho mais facilidade, porque eu estaria cansada depois de um dia de estágio. E botaria da ordem do mais desafiador para o menos desafiador. Então, vamos dizer que eu escolhesse ginecologia, eu botaria CA de ovário para vir primeiro, e embaixo, mioma. E depois a melhor parte, você pode dar um check, que finalizou, tanto cortando, que é como eu gosto de fazer, porque para mim dá uma sensação muito boa, ou botar um ok do lado, ou riscar, enfim, você escolhe a forma como você prefere fazer. Eu realmente espero de coração que essas dicas façam diferença na sua vida, que você tenha tirado algo de bom nesse vídeo. É o meu objetivo principal. Eu sempre tento e eu me esforço para trazer algo de bom. Da mesma forma que vocês aqui nos comentários sempre me trazem frases maravilhosas que me motivam a continuar. Eu gosto de trazer para vocês coisas boas. Eu espero conseguir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e se inscrever. Tem muita gente assistindo e não está se inscrevendo no canal, então me ajuda, se inscreve e curte, não vai custar nada. Não esquece de assistir o meu vídeo de Ainda Vale a Pena Fazer Medicina em 2025. Tá um vídeo muito legal, cheio de conteúdo, você vai adorar. Eu também vou deixar o link na descrição. Tudo de bom pra você e até o próximo vídeo.